Ontem nós pensamos um pouco a respeito da falta do pão, a falta da comida, e se tudo vier a faltar e nós não soubermos mais com que alimentar a nossa família. Mas hoje eu quero refletir com vocês, e se alguém adoecer e nós viermos a enfrentar a morte na nossa própria família? O que a gente faz diante da enfermidade e da morte em tempos de crise? A história do profeta Elias, em 1 Reis 17, a partir do versículo 8, sua história com a viúva de Sarepta, nos ensina a respeito disso também. Eu quero ler o texto bíblico para vocês, que diz o seguinte: a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dono da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Veja, em momentos de crise como este que estamos vivendo, como aquele que Elias e a viúva em Sarepta viveram, em que a nação toda de Israel viveu, certamente por conta da maldade do seu líder, dos seus líderes, certamente por causa da maldade na religião, a maldade nas ideologias, na prática, na imoralidade, na violência que estavam reinantes no meio do povo de Israel. E por causa daquilo, eles viveram uma crise terrível. Isso não quer dizer que a única razão pela qual nós passamos por crises são os nossos próprios pecados. Há outros momentos na Bíblia em que a fome veio, em que a crise chegou, sem que pecados necessariamente estivessem sendo destacados naquela situação. Mas aqui era o caso, e ao invés de apontar os culpados e dizer: nós estamos passando pelo que estamos passando por causa deste povo, por causa desta nação, por causa destes líderes, por causa desses pensamentos, por causa destas religiões. Não é isto que Elias fez. Ele apenas ouviu a voz de Deus, como vimos nos vídeos passados. Agora, hospedado na casa desta viúva em Sarepta, comendo daquilo que ela fazia a ele, o filho daquela mulher vem a adoecer, como a gente leu aqui no texto. E no meio desta crise, em que Deus proveu o alimento, embora Deus estivesse provendo alimento naquele período de crise, Deus não livrou aquela família de que alguém ficasse doente ali e de que a morte chegasse ali também. Porque mesmo em meio à provisão e a milagres, por que Deus permite a doença e a morte? Mesmo no meio e junto a pessoas que temem a Ele, o menino ficou tão doente, tão enfermo, que ele acabou vindo a morrer, o filho daquela viúva. E nessa hora, a mãe, que já havia perdido o marido, que já vivia angustiada por conta de um sofrimento antigo, e agora vê o seu filho morrer também, como ela agiu? Ela para pensar nos pecados dela, e ela questiona o profeta sobre o porquê que aquilo aconteceu, o que é que ela fez. E ela vai até ele dizendo que ela achava que era por causa dos pecados dela que aquilo estava acontecendo. O que a gente faz em tempos assim? Primeira coisa que temos aprendido nestes vídeos é não questionarmos nada nem ninguém. Nós não devemos questionar. Mas o que a gente deve fazer? O que ela deveria fazer? Mais uma vez, a palavra é silêncio. Confiança que há um Deus soberano que nunca deixa de cuidar daqueles que pertencem a Ele. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo, e não foi errado que ela naturalmente achasse que a culpa fosse dela, do filho ter adoecido e morrido, que a culpa talvez fosse de outros. Ela não diz que a culpa é de ninguém, ela apenas diz que são as iniquidades dela que foram reveladas e que trouxeram o filho dela à morte. Mas ela não deveria nem ter feito aquilo, mas apenas confiado no Senhor. Ela se precipitou em conclusões erradas. E o que a gente aprende nesse texto? Que nós também devemos tomar cuidado com conclusões precipitadas em tempos de crise e em tempos de aflição. Aquela mulher estava para ver o que Deus faria. Será que Deus seria poderoso para trazer de volta à vida o filho dela? Como a gente tem visto, tempos de crise são tempos que nos chamam ao silêncio e à reflexão. E se alguém adoecer na sua casa?
E se alguém vier a morrer? A gente está livre disso? Eu estou livre? Você está livre disso? E se? Saibamos que Deus continua no controle. E nós não temos o que temer se cremos que Deus está conosco e que Ele é o nosso Deus. O mesmo Deus que permite a crise é o Deus que provê o sustento. E o mesmo Deus que provê o sustento e o pão e o azeite é o Deus que permite a doença. É o Deus que permite a morte, mas também é o Deus que nos promete a ressurreição e a vida eterna. É o mesmo Deus que promete a ressurreição, seja nesta vida, seja na vida eterna, na vida vindoura. A morte não é o fim. O sofrimento não é o fim. A crise não é um fim. Todos estes são meios através dos quais nós podemos aprender mais sobre a graça e sobre a grandeza de Deus. Tudo que devemos fazer é voltarmos para a palavra, abrir a palavra, ler a palavra, abraçar a palavra, receber, nos alimentarmos dela e, uma vez conhecendo as palavras e as orientações de Deus, confiarmos nela, porque este tempo há de passar. A morte não é um fim, a enfermidade não é um fim, a crise não é um fim, a pandemia não é um fim. Para nós cristãos não há mais um fim. A morte foi vencida. Na morte de Cristo, a morte morreu. Para nós foi prometida não somente vida abundante, mas vida eterna também. Apenas silencie, busque a palavra e confie. Esse tempo vai passar.